Olá, minha gente, bom dia, tudo bem? Olha, sejam muito bem-vindos, tá, a essa nossa penúltima aula deste caderno, tá? Fechando aqui, por exemplo, o ciclo de ciências, né, para esse nosso segundo caderno, né? E amanhã nós teremos a nossa última aula, que é de arte, tá? Inclusive, gente, lembrando que amanhã a nossa aula de arte envolve, por exemplo, a parte prática daquele primeiro caderno que nós tivemos de atividades, tá? Então, assim, nós iremos confeccionar o material ou iremos construir o material, tá? E para essa construção, já vou logo adiantando para vocês aqui, tá? Que nós precisaremos do seguinte: nós precisaríamos de folha de jornal, tá? Balão, aquele balão comum de festa, né? Linha ou barbante, né? Ok? Cola branca, tinta guache, pincel, lápis, tesoura sem ponta e um recipiente para colocar cola, tá? Então todos esses objetos aqui são importantes, né? São importantes que vocês tenham em casa, tá? Para que a gente possa amanhã confeccionar, tá, o objeto, né, que vai fazer parte aí, o que vai dar finalização, né, ou sequência, a nossa aula referente aí ao primeiro caderno de atividade que nós tivemos, tá bom? Então, olha só, portanto, o que que vai acontecer? Amanhã nós não teremos nenhum vídeo falando da aula, tá? Especificamente de arte, né? O que nós teremos é um áudio. E esse áudio vai explicar detalhe por detalhe de como fazer realmente esse material, tá? Que está lá no finalzinho aqui do caderno de vocês, especificamente nas páginas 25, 26, né? 25 e 26 do caderno de vocês, tá bom? 25, 26 e 27, né? 25, 26 e 27, beleza? Então é isso, tá? E vocês já fiquem atentos aí, tá? E se puderem comprar esse material hoje, tá? Ou se já tiverem, vocês separem aí, tá? Para que a gente possa amanhã fazer confeccionar esse objeto, né? Tá certo? E depois o que, que a gente vai fazer, tá? A gente vai tirar foto dele, tá? E mandar para o professor para que ele possa corrigir e analisar como ficou o materialzinho de vocês aí, tá bom? Ok? Muito bem, então para começarmos nossa aula de hoje de ciências, que é a última desse caderno, né? Lembrando que vocês vão ter uma prova depois, né? Assim que devolver esse caderno, vocês vão ter uma provinha para fazer em casa, tá? Então vamos fazer o seguinte, nós iremos fazer a chamada, a frequência de vocês, tá? E depois a gente vai dar sequência aqui à nossa aula de ciências para hoje, tá, minha gente, ok? Então vamos lá, tá? Olha, um bom dia aí, tá certo? Para todos da lista e sejam muito bem-vindos, tá bom? Então, bom dia aí, minha gente. Olha, Adley, Ágata, Ana Luísa, Ana Sofia, Arthur Chaves, Benício da Silva, Cauã Moraes, Jenny Cristiana, Enzo Fernandes, Enzo Gabriel, Fernando Gabriel, Gilberto de Jesus, Ian Henderson, Ingrid, Jennifer, Letícia, Maria Eduarda, Madison, Maílson, Manuela, Maria de Nazaré, Oliver, Paula Letícia, Sambiele, Sara Lohane, Thalisson, Tassiane e William. Então todos esses da lista sejam muito bem-vindos, tá? É um prazer muito grande estarmos juntos de novo, né? Através desse vídeo aqui para que a gente possa continuar conversando sobre mais uma aula, tá? Sobre mais um assunto aqui específico, né? Da área de ciências, tá bom? Então, muito bem, a nossa aula de hoje se encontra na página 22, tá? Nós temos aí as páginas 22, 23 e 24 do nosso caderno de apoio, tá? Então, ainda tem uma partezinha, o finalzinho do exercício na página 25, né? Ele fica um pouquinho extenso, tá? Mas olha só, eu peço que vocês acompanhem, o conteúdo não é grande, ele é pequeno, só que o exercício é um pouquinho extenso, tá? Aí vocês acompanhem até o finalzinho para que vocês saibam como fazer, né? É, como fazer o exercício depois, né? Para que vocês não venham a ter tantas dúvidas assim, tá bom? Muito bem. Então, olha só, minha gente, o assunto para hoje tá, fala sobre cadeias alimentares simples, micro-organismos, tá? Ok? Então, vamos falar sobre cadeia alimentar. Esse é o tema específico para a nossa aula de ciências de hoje, tá? E para começarmos, nós já vamos dar uma olhadinha aí nessa figura, tá? Então, dá uma olhadinha nessa imagem aí, olha, nessa figura, tá? Que mostra aí, ó, alguns animaizinhos bem aqui, ó, ok? Tá certo? Então veja aí que nós temos um círculo, não é isso basicamente? Nós temos o capim, que começa, né? Aí depois tem uma seta lá para o gafanhoto, né? Aí sapo, cobra, gavião e para alguns fungos aí, né? Como cogumelo e assim por diante, né? Então olha só, esse desenho todo que vocês viram, tá certo? Em sentido horário, né? Se chama cadeia alimentar. O que que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que, quando se fala de cadeia alimentar, se refere ao processo
em que um animal depende do outro para sobreviver, tá certo? Um animal se alimenta do outro para sobreviver. E sempre nós temos aí o que nós chamamos na ciência, né, de, de produtor, né? O produtor é aquele que gera alimento, tá certo? Para que outros possam consumir, tá bom? E aí nós continuamos nessa sequência, né? Aí alguém se alimenta desse produtor, aí depois vem outro animal se alimenta desse daí, desse que se alimentou do produtor e assim por diante, né? Então isso tudo gera uma cadeia chamada cadeia alimentar, tá? A gente vai pegar, vamos dar uma olhadinha agora nesse desenho para que a gente possa entender direito essa questão aí, tá certo? Então olha só, relembrando, o que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar tem a ver com sistema, tá certo? Onde basicamente um depende do outro, um animal depende do outro para sobreviver, tá certo? Então olha só, o primeiro deles aí é chamado de produtor, tá? Quem é esse produtor? É o capim. Observe uma coisa importante aí, o capim está recebendo luz do sol, luz e calor, não é isso? E também está transmitindo, né? Ou seja, ele está produzindo algo aí, tá certo? E olha o que acontece. Um animalzinho depende dele para sobreviver, ou seja, se alimenta dele. Quem é que se alimenta dele, por exemplo? Se vocês forem prestar bem atenção, nós temos o consumidor aí, o primeiro consumidor, que é o gafanhoto, né? Então, olha, este gafanhoto se alimenta aí do capim, ok? O que significa dizer? Que ele é chamado de consumidor primário, tá? Porque ele se alimenta do capim. E o que é esse consumidor primário? Geralmente, quando se fala aí de produtor, tá, minha gente? Olha, vamos falar aqui rapidamente do produtor, tá? Esse capim que você está vendo, por que ele é chamado de produtor, tá? Ele é chamado assim porque ele produz algo. Mas o que ele produz? Se a gente for parar para analisar, dê uma olhadinha no detalhe aí, olha, nós temos o sol, né, que transmite luz e calor para o capim. Então, olha só, o que esse capim vai fazer? Ele utiliza a luz do sol como fonte de energia para a produção de matéria orgânica, tá? Ou seja, esse capim produz o seu próprio, né? Olha só, ele pega a luz do sol e produz os nutrientes, né? Ou seja, ele produz o necessário, tá? Para que outros animais possam se alimentar dele. Ou seja, ele produz o seu próprio, por assim dizer, o seu próprio alimento, tá? Então, esse produtor, tá certo, que é o capim, ele não precisa de ninguém, tá, para estar lá, por exemplo, né, alimentando ele. Tá? Ele não precisa disso. O que ele precisa? Somente da luz do sol e do calor que o sol produz, tá? E aí ele se autorreproduz, ok? Ele se autodesenvolve. Ele produz as vitaminas, né? Vamos imaginar os sais minerais suficientes para que outros animais possam se alimentar dele e sobreviver, tá bom? É por isso que ele é chamado de produtor, tá? Então, na cadeia alimentar, ele é chamado de produtor, tá bom? Dele se alimenta o gafanhoto, por isso que o gafanhoto é chamado de produtor primário. Agora, lembrando, tá, minha gente, olha que não é só, né, não é só o gafanhoto que se alimenta do capim, né? Então, nós temos aí vários outros animais também que são consumidores primários, né? Porque se alimentam do próprio capim também, tá? Então, olha só, do gafanhoto se alimenta o consumidor secundário, que seria um segundo animal, né? Que é o que? O sapo. É só um exemplo, tá bom? Aí nós temos quem se alimenta do sapo? A cobra, como nós vimos aí, que ele é chamado de consumidor terciário. Quem se alimenta da cobra? O gavião, né? Que a gente está vendo aí, olha, que é o consumidor final, tá? Então veja, olha, o que acontece, né? Esse gavião daqui a pouco vai morrer, tá? Ele vai ficando velho, né, e morre, não é isso? Quando ele morre, olha o que acontece. Geralmente existem outros seres chamados decompositores. O que são esses seres decompositores? Eles envolvem fungos e bactérias. E são eles que transformam o corpo daquele animal, tá bom? Então o animal morreu, né? Eles vão fazer todo um trabalho decompondo aquele corpo que foi morto ou que está morto ali, tá? Resultado, ok? Esse animal vai se decompor e essa decomposição vai se transformar em nutrientes, tá? Para que o solo fique mais rico, tá? Em termos de produção. Ele fica muito mais rico e o resultado, tá? É o seguinte, é que ali vão nascer mais matos, plantas ou capim assim por diante, tá bom? Para que possa alimentar outros animais, né? Outros seres vivos. Então lembre-se que isso aí, minha gente, essa cadeia alimentar que nós falamos agora é uma coisa constante, tá? Que acontece mesmo direto, tá? E veja, se você prestou bem atenção, talvez no quintal da sua casa tenha grama, tá? Ou capim.
E veja que a grama ou capim, em específico o capim, né? Inclusive esse capim da rua, tá? Ele não precisa que alguém esteja molhando ele para ele poder desenvolver, não. Ele só precisa do quê? Da luz do sol e do calor que ele emite, tá? Através disso, ele é capaz de se autorreproduzir ou de se autodesenvolver, tá? E por que que ele faz isso? Ele faz isso porque ele pega do sol o que ele necessita, tá? Ele pega que é a luz, o calor, né? Para produzir os seus próprios nutrientes e tudo mais, né? E aí ele consegue se autorreproduzir, tá? E servir de alimento para animais, né? Para os outros animais e assim por diante, tá bom? Então, olha só, falando um pouco sobre cadeia alimentar, agora a gente vai fazer o seguinte, vamos passar para o texto, tá? E a dinâmica vai ser a mesma que a gente já conhece, né? A gente vai ler o texto e vamos marcar aqui alguns pontos importantes. Então, vamos começar lendo o primeiro parágrafo, tá bom? Só lembrando, minha gente, que esse processo de cadeia alimentar, ele tem como objetivo, né, equilibrar a natureza, tá? Onde cada ser vivo possui a sua função, tá? E, claro, existem seres vivos que produzem os alimentos, né? E outros que consomem, tá? E aqueles que fazem a reciclagem, devolvendo aos nutrientes, né? Devolvendo os nutrientes para o solo, ok? Então, todo um processo, né? Um contribui com o outro para que continue a haver, né? Ou a existir vida no nosso planeta Terra, tá bom? Ok? Então, vamos começar aqui, olha. Texto, a cadeia alimentar. Eu vou ler para vocês e vocês acompanhem, tá bom? Primeiro parágrafo aqui, ó, do texto, tá? Ó, aqui, ó. Tá certo? Então vamos ler. Todos os seres vivos precisam de alimento para obter energia e se desenvolverem. Na natureza, existem os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento. As plantas e as algas marinhas, por exemplo, utilizam energia solar para realizarem a fotossíntese, onde elas absorvem o gás carbônico da natureza e o transformam em açúcar, oxigênio e água. Esses seres recebem o nome de produtores, pois eles produzem o seu próprio alimento, ok? Muito bem. Vamos pegar aqui a primeira linha e marcar o seguinte, ó. Todos os seres vivos precisam de alimento para obter energia e se desenvolverem. Pode marcar isso aí, tá? Muito bem. Marcando, aí você faz o seguinte aí, tá? Olha só. Na segunda linha você marca aí, ó. Existem os seres vivos que conseguem produzir o seu próprio alimento, ok? Aí ele deu como exemplo aí, olha, as plantas e as algas marinhas, tá? Utilizam a energia solar para realizarem a fotossíntese. Aí você pode marcar tudo isso daí, tá? Aí na mesma linha, ó, absorvem o gás carbônico da natureza e transformam em açúcar, oxigênio e água, tá? Aí no finalzinho dessa linha aí vocês marquem, olha, tá? Eles produzem o seu próprio alimento, tá? Eles são chamados de produtores porque produzem, né, o seu próprio alimento, tá bom? Então vejam que produtores é isso, né? É aquele que produz, ou seja, aquele que não precisa de nenhum outro, tá certo? De nenhum outro animal, né? Ou ser vivo para poder se desenvolver, né? Ou continuar vivendo, tá certo? Ele mesmo produz, né? O seu próprio alimento, ele mesmo transforma isso de acordo com o que ele recebe, né? Que é a luz do sol, né? O calor e assim por diante, tá? Muito bem, agora vamos para o seguinte, vamos passar aqui para a próxima página, que é 23. E na 23 a gente tem o parágrafo 1 lá em cima, né? Então vamos ler o parágrafo 1 aí que diz assim, olha. Os animais que se alimentam dos produtores, como o búfalo, tá? Que se alimenta do capim, recebem o nome, tá? Recebem o nome de consumidores primários. Vocês lembram que agora a gente viu lá atrás, né, que o gafanhoto se alimenta do capim, não é isso? Pois é, mas como eu falei para vocês agora, não é só o gafanhoto, tem vários animais que se alimentam do capim também, né? Então vejam que o búfalo é um outro exemplo, né? Nós temos aí, por exemplo, o cavalo, né, que também se alimenta do capim, né, e assim por diante. Então olha só, aí continuando aí, olha, os animais que se alimentam dos consumidores primários, como o urubu, tá, que irá se alimentar do búfalo, recebe o nome de consumidores secundários. Vale lembrar também que em cada cadeia alimentar podem existir consumidores primários, secundários, terciários, etc. Tá? Então, como eu falei para vocês, né, não existe só um consumidor primário, né, existem vários. Né? Por exemplo, nós temos o gafanhoto, que a gente viu como exemplo na primeira página, não foi? Nós temos o búfalo, nós temos o cavalo, né? E outros animais que se alimentam do próprio capim, né? Então vejam que não é só um animal, né? São vários, né? Ok?
Portanto, nós temos aí vários consumidores primários, né? São diversos, para você ter uma ideia, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos marcar isso aí. Vamos começar com a primeira linha, você marca aí, ó. Os animais que se alimentam dos produtores, como o búfalo, que se alimenta do capim, recebem o nome de consumidores primários. Aí na mesma linha, os animais que se alimentam dos consumidores primários, como o urubu, ele deu exemplo, né? Que irá se alimentar do búfalo, recebe o nome de consumidores secundários, ok? Então esses pontos aí são importantíssimos, tá? Para que vocês possam marcar. Beleza, agora vamos aqui ao último parágrafo, tá bom, minha gente? Vamos lá. No meio ambiente também existem os seres como os fungos e as bactérias que fazem uma decomposição da matéria orgânica, envolvendo folhas, restos de animais mortos, deixado por estes seres vivos. Eles são chamados de decompositores, que têm a importante função de transformarem a matéria orgânica em nutrientes para o solo, fazendo uma reciclagem natural, devolvendo para a natureza os sais minerais e a água. Ok, então vamos começar logo marcando esse parágrafo aí, tá? Você marca aí na primeira linha, ó. No meio ambiente também existem os seres como os fungos e as bactérias que fazem uma decomposição da matéria orgânica, que envolve aí folhas, restos de animais, né, mortos e assim por diante. Aí você continua, olha, deixado por estes seres vivos, né, eles são chamados de decompositores, ok? Na mesma linha você marca aí, ó, função de transformar a matéria orgânica em nutrientes para o solo, ok? Bom, é o seguinte, é aquilo que a gente viu, né? É aquilo que a gente viu lá no começo, né? Aquilo que a gente viu no começo, né? Então, assim, os fungos e bactérias são eles que pegam, né, e transformam os corpos. Sejam eles de pessoas, de animais, né? Enfim, de plantas, enfim. O que eles fazem, né? Eles pegam e transformam esses corpos aí. Então o animal morre, né? Aí fungos e bactérias vão lá, aí começam a transformar, começam a decompor, né? Esse corpo, né? E o resto, né, desse corpo aí vai fazer o que? Ele vai se introduzir no solo e transformar o solo, ou seja, deixá-lo, né, transformá-lo em um solo mais rico, né, capaz de produzir, né, mais plantas, capins e assim por diante. Né? Então eles vão devolver ao solo os nutrientes e os sais minerais, por exemplo, né, junto com a água também, né, que esse corpo, né, continha, ok? Então o que acontece? Vai ser devolvido para o solo, né, ou para a terra, e aí a terra vai ficando cada vez mais rica, né? Ou seja, ela vai tendo condições, né, de desenvolver, de nascer ali mais planta, mais capim e assim por diante, beleza? Ok? Muito bem, minha gente. Então olha só. No material de vocês pede para a gente dar uma olhadinha aqui na página 35 a 42, né? Então vejam, aqui da página 35 do livro a 42, aqui fala exatamente sobre essa cadeia alimentar, tá? Mas aí especificamente ela fala sobre seres microscópicos e as relações alimentares no ambiente, tá? Então veja que nós temos isso aqui. Como nós já falamos lá no passado, né? Nós já comentamos ali sobre os animais microscópicos, né? Nós falamos sobre a questão dos fungos, bactérias, né? Protozoários, né? E assim por diante. Então veja aqui, nesse material aqui, ó, das páginas 35 ao 42 do livro de ciências, né? Vai falar sobre a relação que existe, né? Nessas cadeias alimentares aí. E nós temos aí na página 36 e 37 uma imagem, nós temos diversos animais, né? Ok? E aí nós temos animais grandes, animais pequenos, né? Que vivem, ok? Que vivem nesse ambiente aí, né? E que muitas das vezes um depende do outro para sobreviver, ok? Então eles estão todos envolvidos nessa cadeia alimentar, tá bom? Ok? Muito bem, agora vamos fazer o seguinte, nós chegamos ao final aqui do nosso estudo, então vocês viram que não era extenso, né? O conteúdo é pequeno, tá? E aí o que acontece, né? Nós temos agora uma sequência de exercícios. Os exercícios que parecem um pouquinho extensos, né? Mas vamos lá, nós temos aqui esse exercício para fazermos ainda hoje. Então vamos fazer o seguinte, tá? Vamos começar aqui com a leitura do exercício. O que nós iremos fazer? Que essa vai ser a parte prática, claro, né? Do que a gente estudou agora, tá certo? Ok? Muito bem, então vamos começar aqui, ó. Primeira questão. Ele pede para você abrir o seu livro nas páginas 36 e 37, ok?
Então nós estamos aí com ele aberto, né? Páginas 36 e 37. Ele diz assim, olha, e observe a ilustração que contém diversos seres vivos. A sentença abaixo se refere à alimentação desses seres. No entanto, nem todas são verdadeiras. Neste sentido, escreva V para as sentenças verdadeiras e F para as falsas, tá? Então, olha só. Olhando para cá, você pensa também, gente, ó. Você vai colocar aqui V ou F. O jacaré se alimenta de plantas. Aí você pensa, os jacarés se alimentam de plantas ou não? Eles são carnívoros, né? Eles são carnívoros ou não, tá? Será que eles são herbívoros? Ok? Aí você pega, pensa um pouquinho e coloca V se for verdadeiro ou F para falso, tá? Segundo quadrinho, a capivara se alimenta de plantas. Então você pensa, a capivara se alimenta ou não de plantas, tá? E olha que interessante. Você pode olhar para cá, olha. Você pode olhar para o desenho, tá? E ter uma ideia, tá certo? Do que ela realmente se alimenta. Se é de plantas ou se é de carne, né? E assim por diante, tá? Terceiro quadrinho, a capivara se alimenta da garça branca. Então, se for verdadeiro, você coloca verdadeiro. Se for falso, você coloca falso, tá bom? Vamos agora para a próxima questão aí, ó. Na verdade, que é uma sequência, né? Ele pede para você observar a imagem abaixo de uma cadeia alimentar e responder corretamente as questões abaixo. Então, veja aqui, ó. Nós temos uma planta, que seria, né, o que nós chamamos aí de produtor, né? De produtor. Ou seja, é aquele que não precisa, tá? Não precisa de outros animais para poder sobreviver, tá? Ele produz o seu próprio alimento, tá bom? Ele só precisa do que muitas das vezes? Da luz do sol e do calor que ele emite, né? Para ele poder continuar desenvolvendo aqui. Aí nós temos aí, ó, o caracol, que se alimenta dessa folha, que é o produtor. Nós temos o peixe, tá certo? Que vai se alimentar, claro, do caracol. E nós temos a garça que se alimenta do peixe, beleza? Então, olha só. Isto aqui é um exemplo de uma cadeia alimentar. Só que lembrando a vocês de uma coisa, o caracol não é o único que se alimenta desse produtor aqui, que é essa planta, ok? Outros animais também se alimentam dessa planta, por isso que existem diversos animais, tá? Animais, perdão, né? Que são consumidores primários, ok? São diversos, tá bom, minha gente? Então vamos lá. Observando esta cadeia alimentar, a gente vai agora para a página 24 para as questões, tá? Então vamos aqui. Letra A. Qual é o produtor dessa cadeia alimentar? Então você vai olhar o desenho e vai dizer qual é o produtor, qual é o nome dele, tá? Ou seja, o produtor é o primeiro, tá certo? É aquele que vai servir de alimento para o primeiro animalzinho, tá bom? Letra B. Qual é o consumidor primário dessa cadeia? É aquele primeiro que se alimenta daquele produtor, tá? Letra C. Qual é o consumidor secundário, tá? Então você vai vendo, vai observando cada um dos animaizinhos, né? E você vai vendo o primário, secundário, terciário e assim por diante, tá? E ele pergunta a letra D, qual é o consumidor terciário dessa cadeia, tá? Então você pensa e responde de acordo com essa imagem da página 23. Segunda questão. Observe atentamente os nomes dos seres vivos abaixo e marque a alternativa que represente a cadeia alimentar correta. Então vamos lá, gente, ó. Nós temos capim, coelho, cobra, gavião, fungos e bactérias, tá? Então vamos lá, olha só. Letra A. Os produtores são fungos e bactérias. O consumidor primário é a cobra. O consumidor secundário é o coelho. O consumidor terciário é o gavião. O decompositor é o capim. Será que está certo isso aqui? Não esqueçam de uma coisa, tá? Olha só, aqui falou que os produtores são fungos e bactérias. Detalhe, os produtores, tá? Para você ter uma ideia, são aqueles que não precisam de outros animais para sobreviverem, tá? Os fungos e bactérias já são animaizinhos microscópicos, tá? Que utilizam de corpos já existentes, por exemplo, de um consumidor, tá bom? Para poder, tá certo? Para poder continuar desenvolvendo, continuar vivendo, né? Então, na verdade, os fungos e bactérias aqui são, tá, os decompositores. Portanto, essa questão não está correta. Ela está toda bagunçada, não está certa. Letra B aqui, ó. O produtor é o capim. Bom, ele quer que você marque, né, a alternativa que represente a cadeia alimentar correta, né? Então nós só temos aqui uma alternativa, tá? E ele quer que você observe essas palavras aqui do quadro para que você possa marcar só uma delas, tá bom? Ok? Então olha só. O produtor é o capim. Bom,
aqui parece que já está certo, não é isso? O produtor é o capim. O consumidor primário é o gavião. Bom, o gavião se alimenta do capim? Aí você pensa, se ele se alimenta do capim, aí você continua lendo, ok? Talvez seja essa, mas se ele não se alimenta do capim, então não é essa a questão. Letra C. O produtor é o capim, beleza? O consumidor primário são os fungos e bactérias. Ó, você tá vendo? Então os fungos e bactérias não vão decompor o capim, tá certo? Letra D. O produtor é o capim, o consumidor primário é o coelho, o consumidor secundário é a cobra, o consumidor terciário é o gavião e os decompositores são os fungos e bactérias. Você analisa a questão D, se você achar que tem sentido, aí você marca, beleza? Questão número 4. Abra o livro na página 46. Aí você pega lá o livro, tá bom? Abre na página 46. E nós temos aí, gente, olha, um quadro colorido, tá? Com palavrinhas, né? Ok? Todo colorido. Então, olha só. Observe o quadro com várias sílabas e cores diferentes. Nesta atividade, você irá formar palavras juntando as sílabas de mesma cor, ok? Então você vai juntar, né, as sílabazinhas que têm a mesma cor e formar palavras, tá? E aí vocês vão escrever essas palavras aqui, ó, nesses espaços, tá? Por exemplo, nomes das palavras formadas. Aí você vai escrever aqui, ó, as palavras que você formou, tá bom? Eu acho até que esse espaço aqui não vai dar, né? Ok, mas ele não foi montado por mim, tá? Por isso que ele está pequeno aqui. Agora complete as frases abaixo utilizando as palavras formadas. Letra A e letra B. A letra A, as plantas produzem o próprio alimento por meio da, aí você pega, coloca aqui a palavrinha, tá bom? Que representa. Só não lembrando, só não esquecendo, gente, de uma coisa, né? Nós temos um processo aí chamado de fotossíntese, ok? E a fotossíntese é o processo, tá, que envolve o desenvolvimento da planta, tá? Então esse desenvolvimento e crescimento da planta é chamado de fotossíntese, tá? E aí vocês vão pegando, vão lendo, tá? A letra B aqui, olha, alguns, aí vocês vão colocar as palavrinhas que cabem, tá? Nesses espaços aqui, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês recorram ao livro, então vocês mandem uma mensagem para o professor para que a gente possa tirar algumas dúvidas aqui, tá bom? Mas ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre fungos, bactérias, né? Ok? E assim por diante, né? Então ele vai citar esses detalhezinhos aí, você fica bem atento, tá? Para que você possa responder de forma correta. E para fechar, nós temos a número 5, né? Número 5 e 6, né? Número 5. Descreva nos quadros abaixo nomes de seres vivos que compõem uma cadeia alimentar, seguindo a ordem de produtor, consumidor primário, consumidor secundário e decompositor. Olha, você pode tentar lembrar disso aqui, você pode inventar uma cadeia alimentar, tá certo? Você pode pensar, né, no produtor, né, que é o essencial. Aí você pode pensar em animais que se alimentam do produtor, né, e assim por diante, que esse aqui é o consumidor primário, e depois vem o secundário, o terciário e assim por diante, tá? Então você pode pensar nisso e pode criar ou montar a sua cadeia alimentar. Ou você pode procurar em livros também, né, pode dar uma olhadinha por aí, e encontrar uma cadeia que tenha a ver, né, com o que nós estamos falando aqui, tá bom? E a número 6, gente, é fazer um esquema. Olha, faça um desenho de uma cadeia alimentar envolvendo seres vivos da região marajoara, identificando quem é produtor, consumidor primário, consumidor secundário e decompositor, tá? Então você vai pensar aqui, olha, em Salvaterra é fácil fazer isso, né? Você pode pensar aqui, né? Nós temos o quê? Capim nós temos em todo canto, né, minha gente? Então o capim ele já é, né, claro, né, o produtor, tá certo? Quem se alimenta de capim aqui em Salvaterra, tá? Aí você pensa, esse animal se alimenta do capim. Quem se alimenta deste animal? Quem se alimenta deste outro animal? Quem se alimenta deste outro animal, tá? E assim por diante, tá bom? Então você vai escrevendo aqui o nome, ou desenhando, né? Você desenha, né? E vai fazendo igual aquela série, aquele desenho que nós vimos lá no começo da aula, tá? Ok? Aí você pode fazer esse esquema aí, tá? Esse esquema que você vai fazer é a nossa cadeia alimentar, tá bom? Então faça isso aí que a gente finaliza o exercício, tá bom? Aí depois você pega, assim que estiver prontinho, tá certo? Você fecha aí, tá? E quando for a entrega, tá? Aí você pega, a gente pega e corrige para ver como foi que você saiu, tá bom? Mas lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês peguem e me liguem, tá bom? Ou mandem uma mensagem aí que a gente responde. Tá bom, minha gente, ok? Aí se demorar, se você tá achando que demorou, você liga, tá? Você liga, porque nem toda vez eu tô na internet. Aí você liga, tá? Para que a gente possa falar sobre esse assunto, tá bom? Muito bem, minha gente, então chegamos ao final da nossa aula de hoje, tá? Não esquecendo
que amanhã nós temos, né? Nós temos arte, e aí vocês precisam ter em mãos aqueles materiais que eu falei para vocês, que estão aí na página 26, né, no nosso caderno de apoio, tá? Aí amanhã eu vou gravar um áudio, tá? E vou disponibilizar para vocês as orientações com relação a esse material. Mas não precisa de vídeo. Então amanhã é a nossa última aula, tá bom? Fechando aí, né, o nosso segundo caderno, beleza? Tá? Também, gente, olha, obrigado, foi um prazer muito grande, tá? Estarmos juntos hoje, né, estudando e revisando esse conteúdo, tá bom? E aí, quando for amanhã, a gente fala um pouquinho mais, a gente se fala, né, através do áudio, tá bom? E aí marcamos as próximas orientações da provinha, tá? Ok, que vocês vão receber, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, um bom dia para vocês aí, tá?